Olá pessoal, passando aqui hoje para fazer um vídeo um pouquinho diferente, um vídeo que vai para o YouTube e também para o Instagram. Então, seja onde você estiver, deixa seu like, se inscreva ou siga, enfim. Hoje para falar sobre um assunto que rendeu muito essa semana, vai continuar rendendo, talvez até no ano que vem, que foi aí, né, a absolvição, enfim, a suspensão do julgamento do Lula e a possibilidade dele se reeleger, enfim, se eleger mais uma vez, né, em 2022. Tem vários aspectos por trás dessa notícia, né, desse novo fato político-jurídico, e a gente pode depois repercutir isso aqui, né, tanto do ponto de vista jurídico mesmo, quanto as implicações políticas, né, se é que Lula vai mesmo ser candidato, enfim, tem várias questões que podem ser discutidas. Mas tem uma específica que eu resolvi gravar esse vídeo para a gente conversar, que é sobre a imagem que se faz do Lula um pouco no imaginário social, mas também muito na imprensa, né, nesses veículos oficiais que ajudam muito a construir essa imagem. E qual que é a imagem, né? É um pouco a imagem de um Bolsonaro às avessas, de alguém que é muito radical, né, extremista, como se fosse, né, um revolucionário, alguma coisa desse tipo. Essa imagem que está muito enraizada aí na cabeça de muita gente, que inclusive ajudou a alimentar um certo sentimento, né, antipetista, não sei se podemos falar anti-Lula, anti-lulista, né? Mas vamos entender isso um pouquinho melhor, porque é o seguinte, olha só, Lula está na vida pública aí brasileira já tem bons anos, né, boas décadas aí, 3, 4 décadas já, de Lula na vida política brasileira. E como é que isso começa? Começa com um movimento trabalhista, greve. E aí tudo bem, você pode pensar, pô, greve é uma coisa de gente radical, eu não sei se é por aí, mas mesmo que você pense isso, Lula era um líder sindical, e o que ele fazia? Embora organizasse, liderasse essas greves, na maior parte das vezes ele ia fazer a mediação depois, né, do interesse dos trabalhadores com o interesse dos empresários, né, enfim, das fábricas, fazer mediação com os grupos políticos. Então mesmo naquele momento ele era muito fortemente um mediador, e ele diz isso aí. Quando a gente pega eleições já, propriamente, né, a gente vai ver, talvez ali no começo, um discurso um pouco mais radical, lá em 89 principalmente, mas também não era um discurso socialista, só era um discurso que falava mais fortemente na ideia, né, de tirar dos ricos, dar para os pobres. Essa ideia parecia um pouco mais forte, mas também não era ali um socialismo. Mas o mais importante, eu penso o seguinte, se a gente está falando de uma figura pública, política, né, e que a gente fica imaginando como é que seria um governo, a gente tem a melhor coisa para ver, para fazer justamente uma espécie de projeção do que pode ser um novo governo, né, Lula eventualmente, que é os anos de governo Lula. Então nós temos a melhor amostragem possível para olhar e entender o que é isso, até para tentar se afastar um pouco dessa imagem que foi se criando aí ao longo dos anos, especialmente depois que o Lula saiu do governo, né? Isso é curioso. Então Lula, embora sempre tenha tido esse caráter um pouco mais conciliador, mediador, ele em 2002, ele celebra isso de forma muito forte, porque, por um lado, ele traz um grande empresário, que era o José de Alencar, para ser o seu vice-presidente. E por outro, ele faz uma carta, quem tiver curiosidade depois procura, Carta ao Povo Brasileiro, que na verdade era uma carta ao mercado. E ali ele dizia que ia manter as bases da política econômica liberal que vinha lá do Fernando Henrique Cardoso. Então ele já se elegeu justamente apontando para o mercado que poderia acalmar, né, que poderia ficar tranquilo, esse mesmo mercado que se agita quando Lula é solto, Lula não sei o quê. Né? Pois bem, e aí vem o governo propriamente. O que o governo Lula fez? De novo, basicamente uma conciliação. Ele sim tem a preocupação com as camadas mais pobres, né, e tem várias políticas que tentam, em alguma medida, atender esses segmentos, daí também toda a sua aprovação nessa camada expressiva da nossa população, mas ele também fez muitas políticas que favoreciam aos grandes, né, sejam banqueiros, empresários, industriais, enfim. Então, é um período que, inclusive, é muito criticado por grupos aí sim mais radicais de esquerda, como um período de conciliação de classe. Conciliou interesses da grande burguesia, dos grandes produtores, grandes empresários, enfim, com o dos mais pobres. Tentou conciliar isso, achar uma solução criativa em alguns momentos para resolver esses problemas.
Vou dar alguns exemplos para vocês. O próprio Bolsa Família, quem investiga, pesquisa isso mais, sabe que é uma proposta que vem de muito tempo de grupos que têm uma tendência liberal. Né? A gente fala liberal social, que são grupos que estão pensando em formas de corrigir um pouco as desigualdades, mas, sobretudo, numa dinâmica que permita às pessoas ter o mínimo de dignidade e que tem também o propósito de aquecer a economia. E a gente viu isso muito fortemente. Né? Onde houve Bolsa Família, especialmente nos lugares mais pobres, a economia ganhou uma dinâmica muito forte. Né? Então se ativa o comércio, enfim, cria ali uma rede de consumo que gera também crescimento econômico. Né? O governo acaba arrecadando esse dinheiro de volta na forma de impostos. Então, não é uma política radical, né? Nem de longe, é uma política básica ali que tem uma função econômica também importante para a economia. Outras políticas, só para a gente pensar rapidinho. Programa Minha Casa Minha Vida. Legal, programa para resolver problema de habitação, né? Pessoas que não têm teto, enfim. Ok, só que qual que é a grande sacada do Lula ao fazer esse programa? É justamente que ao invés de pegar imóveis que estão inocupados, né, fazer de fato uma reforma urbana, como defende o Boulos, né, a turma do MTST e outros aí, estudiosos do assunto, inclusive, defendem isso, mas ao invés de fazer isso, o que o Lula fez? Criou um programa que se sustentava em cima da ideia de construção de novas moradias, normalmente em regiões mais afastadas. Isso trouxe uma série de problemas, inclusive, mas qual que era a lógica ali? Ativar a construção civil. Então, ativar segmentos da sociedade que também têm um interesse econômico ali. Então, era uma política que atendia os mais pobres, mas atendia as empreiteiras, construtoras, porque é uma quantidade gigantesca de obra para fazer. E a economia vai circulando, né? A gente pode pensar também até no campo da educação. Tem várias políticas muito interessantes, enfim, não vou entrar nelas agora, mas FIES e ProUni, né? Duas políticas que visam, em tese, o quê? Facilitar o acesso ao ensino superior, né? Fornecendo bolsas ou então financiamento de estudos de estudantes. Isso não tem nada de radical, pelo contrário, vários liberais defendem isso, né? A ideia do voucher, esse tipo de ideia, é uma coisa bem próxima disso até. E qual que é o sentido? Você inclui as pessoas na universidade, mas, por outro lado, você está injetando dinheiro, em várias vezes é o Estado mesmo injetando dinheiro, em grandes conglomerados educacionais. Não é à toa que a gente viu a explosão de grupos como Croton e outros no segmento da educação. Ou seja, isso aqui são só alguns exemplos, a gente pode pensar estímulo ao consumo, redução de impostos, que, por um lado, permitiu as pessoas comprarem carros, por outro, fez as grandes, né, montadoras, enfim, lucrarem horrores com isso. São várias políticas que foram sendo feitas, mais ou menos todas elas, salvo alguma outra exceção, com esse intuito, de harmonizar interesses do grande capital, né, dos grandes empresários e dos trabalhadores, das pessoas mais pobres. Nesse meio do caminho ficou justamente a classe média, que não foi tão atendida e rapidamente acabou fugindo do governo Lula e passando aí a criar um pouco essa ideia do antilulismo ou antipetismo. Isso é conversa para outra hora. Mas só o que eu queria então reforçar com vocês é isso, olha só. Nós não estamos falando de ninguém que é radical. Né? Pelo contrário, de alguém que é criticado por não fazer as coisas da forma profunda como precisariam ser feitas. Né? Então, tomem cuidado ao compartilhar aí uma ideia meio mirabolante de que Lula é um radical. Ele pode aparecer assim nos comícios, né, nos pronunciamentos assim mais de rua, de massa, porque ele de fato não é o cara que vai aparecer de terno e gravata, com uma fala ponderada, né? Ele não é essa pessoa. Mas do ponto de vista prático das políticas, é, acima de tudo, um conciliador, né? E se a gente pode projetar alguma coisa, caso haja um novo governo Lula, é justamente isso novamente, né? É o que a gente tem como base de análise. Beleza? Então é isso, galera. Deixa um like aí, compartilha para quem vocês acham que possam ter interesse nesse vídeo. E até o próximo. Um abraço e bons estudos.